jovens estudiosos aqui do canal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Bárbara Coimbra e na aula de hoje vamos falar sobre frações algébricas também, só que será sobre multiplicação e divisão dessas frações algébricas, ok? Eu vou pedir para você já se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino das notificações para não perder nenhuma matéria. Antes de mais nada, eu também quero pedir para que vocês assistam a aula que eu gravei sobre potências, tá ok? Vai ajudar um pouco, mas vocês ainda vão precisar assistir algumas outras aulas e nós vamos começar dizendo o quê? O que são frações algébricas? Na aula que eu gravei, que eu vou deixar no card para vocês, sobre frações algébricas de adição e subtração, eu expliquei que as frações algébricas são frações em que nós teremos uma incógnita no denominador, que é aquele cara que fica aqui embaixo, ok? Aqui eu posso ter y, posso ter x, posso ter a, posso ter b, tá bom? São uma incógnita, que é o nosso famoso número desconhecido, tá? E para ir bem nessa matéria, como eu também já havia comentado anteriormente, você precisa estar muito bem informado acerca de operações com frações, produtos notáveis, fatoração algébrica no caso de adição e subtração, propriedades das potências, porque é muito usado aqui no caso de multiplicação e divisão, vocês vão ver isso nos exercícios e nos exemplos que nós vamos dar a seguir, ok? Então, sim, bora para a prática. Então, vamos falar sobre multiplicação de frações algébricas. Bom, vocês aprenderam na multiplicação de frações numéricas, né? Frações que não têm incógnitas, que nas frações, se você tem dúvida disso, eu também vou deixar no card para vocês essa aula sobre operações com frações, onde nós falamos sobre multiplicação. Bom, na multiplicação, basta que você multiplique o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Tudo bem, mas e aqui nas frações algébricas? Como que a gente opera multiplicação de frações algébricas? Bom, é a mesma coisa, tá, galera? Não muda nada. Então, se você sabe fazer uma, você sabe fazer a outra. Só que aqui você vai precisar de alguns conhecimentozinhos a mais, tá bom? Vamos começar. Vou multiplicar número por número. Então, 9 vezes 2 são 18. E x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Por quê? Porque na propriedade das potências, se eu multiplico x ao quadrado vezes x, esse x ele tem o número 1 aqui em cima. E quando eu multiplico a minha base, x vezes x vai ser x, e somo os expoentes, isso na multiplicação. Então, 2 mais 1 são 3. Então, eu fiquei com x ao cubo. Agora, vamos para o denominador. 2 vezes 4 são 8. Y vezes y é y ao quadrado, porque eu tenho y elevado a 1 vezes y elevado a 1. E na propriedade da multiplicação, aqui das potências, você vai adicionar os expoentes. Então, 1 mais 1 igual a 2. E aqui, nesse caso, nós finalizamos assim, ou nós podemos também simplificar aqui, ó. Eu posso dividir aqui por 2, e posso dividir aqui também por 2. Aqui, se eu dividir por 2, vai dar 9, e aqui, se eu dividir por 2, vai dar 4. Então, eu teria, de forma simplificada, 9x ao cubo sobre y, 4y ao quadrado, ok? Isso também eu gosto muito de fazer essa simplificação antes da multiplicação. Eu poderia ter simplificado aqui, ó, 2 e 2, e aí sobraria só o 9 e o 4, tá vendo? E aí, dessa forma, eu iria, como? Direto para cá, ó, tá vendo? E aí eu multiplicaria só o y, tá? Porque eu não posso, isso aqui não é uma coisa só, são coisas distintas, é 4 vezes y. Agora, vamos para o de baixo, onde eu tenho um pouquinho mais de incógnitas. Eu tenho 9 vezes 4, que são 36. B ao cubo
vezes b, lembra? Multiplicação de potências, eu somo os expoentes. Então, eu vou ter b à quarta potência. E o a vai ser a, porque ele não multiplica por ninguém. Então, agora vamos para o de baixo. 8 vezes 6 são 48. A ao quadrado vezes nada, a ao quadrado. Vezes 1, né, no caso. E b à quinta também vai continuar b à quinta. Agora, nós precisamos pensar o seguinte. Esses números, a parte numérica, eu posso simplificar também. Eu tenho aqui o 36, eu posso dividir ele direto por 12, que eu vou achar 3. E o 48 também, só que eu vou achar 4. Então, eu fiquei com o 3 e com o 4. Agora, pensa o seguinte, eu também posso simplificar aqui, tá? O que você precisa saber? A regra quando é divisão. Então, eu tenho um b à quinta dividido por b à quarta. E quando eu vou dividir, o que eu faço? Aqui eu não somo, então aqui eu vou diminuir. Lembra, multiplicação nada mais é do que a soma de parcelas iguais. E na divisão, se eu estou somando na multiplicação, na divisão eu estou diminuindo, lembra? Então faz todo sentido, é só você associar as operações matemáticas. Então, eu vou repetir o b, porque b dividido por b é b, e 5 menos 4 é 1. Então, eu vou ficar com b aqui no meu denominador. Vai virar b, tá bom? Porque eu tirei esses 4 aqui de cima, então aqui ficou sem o b. E aqui eu fiquei com o b. Aqui eu tenho, então aqui ficou o b. Aqui eu tenho a ao quadrado dividido por a. Então, eu vou ficar com A2 menos A1. Então, aqui eu vou ter somente o A. Então, eu vou ficar com 3 dividido por BA ou por AB. Tanto faz, porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Ok? É assim que nós vamos finalizar. Você pode até botar mais bonitinho, né? Mais no centro, 4BA ou 4AB. Tanto faz. Tá bom? Agora, nós vamos falar sobre divisão de frações algébricas. Bom, lá na multiplicação, vocês já puderam ter uma leve ideia de como funciona. Só que nós aprendemos em divisão de frações numéricas que você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Só que aqui não é frações numéricas. Aqui é frações algébricas, onde nós temos incógnita no denominador. Então, como que eu vou operar essa divisão de frações? Exatamente do mesmo jeito, viu? Também não muda. Então, você vai continuar repetindo a primeira e continuar multiplicando pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter 8y ao quadrado dividido por 3x multiplicado por 5x sobre 2y. Tá vendo? Eu botei o x aqui de vezes, embora eu não goste, tá? Eu vou até mudar esse x aqui para vocês não se confundirem. Exatamente por esse motivo. Nós usamos incógnita agora e o x é uma incógnita muito usada. É uma das mais usadas, o x e o y. Então, para não se confundirem, nós trocamos esse x aqui por um ponto, que tem o mesmo significado de multiplicação, tá? Então, agora, eu vou fazer a operação. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso multiplicar tudo e depois simplificar, ou eu também posso simplificar direto, ó. Eu posso dividir o 8 pelo 2, tá? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4, tá? 8 dividido por 2 dá 4 e 2 dividido por 2 dá 1. Simplifiquei a parte numérica o máximo que eu podia. Eu posso simplificar x com x, que vai dar 1, e eu posso simplificar o y ao quadrado com y. Só que lembra, quando eu tenho divisão na potência, ó, y ao quadrado menos y dividido por y elevado a 1, ó, y dividido por y dá y. E 2 menos 1 vai dar 1. Então, aqui em cima, onde eu tinha o 2, vai virar só y. Então, o que ficou? Ó? 4 vezes 5
20. Y vezes nada aqui, Y. E 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 20y sobre 3. É assim que vai terminar a nossa divisão de fração algébrica nesse caso aqui, tá? Eu poderia fazer também da forma não simplificada? Poderia. Eu poderia pegar aqui, ó, 8 vezes 5 vai dar 40y ao quadrado x sobre quanto? 3 vezes 2 dá 6xy aqui, tá? Porque eu tenho x de um lado e y do outro. Aí, agora, eu faria a simplificação, ó. Corto x com x. O 40 eu divido por 2, que vai dar 20. O 6 eu divido por 2, que vai dar 3. O y ao quadrado eu simplifico com y e aqui vai sobrar y. Ok? Então, eu vou ter 20y sobre 3. É a mesma coisa, tá bom? Só que aqui eu fiz por um caminho mais simples, mais direto e mais rápido, que, na minha opinião. Mas se você prefere fazer por este, também dá certo, tá? Agora, vamos para o último exercício aqui. Então, eu tenho 9c ao cubo dividido por 8b ao quadrado. Aí, agora, o que eu faço? Vou inverter o sinal da divisão pelo sinal da multiplicação. Se eu invertir o sinal, eu inverto a fração. Então, vai virar 6c à quinta sobre 4bc. Tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Vou simplificar só no final, tá? Para vocês verem como é que dá na mesma. 9 vezes 6 são 54. C ao cubo vezes C à quinta, lembra? Multiplicação quando eu tenho potências, ó. C ao cubo vezes C à quinta, C vezes C, C. 3 mais 5, 8. Tá bom? Então, eu tenho C à oitava potência. E aqui embaixo, eu tenho 8 vezes 4, que são 32. B ao quadrado vezes B, eu vou ter B ao cubo. E C vezes nada, eu tenho C. Agora, eu vou simplificar. Aqui, eu posso simplificar por 2, porque é par, e esse aqui também é par. Então, se eu simplificar 54 por 2, vai dar 27. E 32 por 2 vai dar 16. Aqui eu também posso simplificar o C8 com o C. Lembra? Divisão quando eu tenho potências? C8 dividido por C vai dar C7. Porque eu vou subtrair o meu expoente 1 daqui. 8 menos 1, 7. Então, eu tenho 27 vezes C7 sobre 16B3. Beleza, pessoal? Agora vamos para o nosso momento resumão e momento print. Vamos lá. O que nós aprendemos na aula de hoje? Que na multiplicação de frações algébricas, nós vamos ter a mesma regra de fração numérica. E qual é essa regra? Nós vamos multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. E quando houver potência de mesma base, somamos os expoentes. Isso é uma matéria de propriedade das potências. E na divisão? A mesma coisa que na multiplicação. A regra é a mesma coisa da fração numérica. Repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Quando houver potência de mesma base, diminui-se os expoentes. Também aprendido nas propriedades de potência. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e ativar o sino das notificações para não perder nada. Um beijo, pessoal, e até a próxima aula!